Lucas 24, 29. E eles o constrangeram, dizendo: fica conosco, porque já é tarde e já declinou o dia. E entrou para ficar com eles. Uma só família. A gente toma essa escritura porque ela é bonita, onde nós encontramos pessoas que podem dizer: fica conosco. Ficar conosco, como naqueles dias, eles não tinham nem percebido as coisas, mas quando perceberam, quiseram que aquilo ficasse com eles. Era Cristo andando com eles. Porventura, não poderíamos também, hoje, dizer: fica conosco, porque já é tarde, já declinou o dia. Aí ele entrou para ficar com eles. Quem você chamaria para ficar com você? Fica conosco. Não é qualquer pessoa que pode ficar conosco. Eles convidaram aquela pessoa porque eles perceberam algo naquela pessoa. E quando aquilo sucedeu, abriram-se-lhe os olhos. Se você não convidar, primeiro fica conosco, como os olhos vão poder se abrir? Seus olhos só abrirão para conhecer a revelação se você disser para aquilo que você não tem conhecimento. Mas você percebeu que tem luz nisto, que esta é a verdade. Fica conosco. Diga para a revelação dos selos: fica conosco. Diga para o novo nome: fica conosco. Diga para o Cordeiro que saiu do trono: fica conosco. Bem, eu estava pensando nisto porque o irmão Brana fala sobre Raabe. E Raabe era uma família. Deus tem uma só família. Ele busca uma só família. As pessoas, talvez é difícil entender, e cadê as outras famílias? Todas as famílias estariam dentro daquela família. No tempo de Raabe foi assim. Toda a família de Raabe tinha que estar dentro da sua casa. Ali, diz o irmão Brana, que era uma só família. Eu quero tomar estas palavras porque tem hora que você pensa: mas só eu nesta casa? Só eu nesta cidade? Só minha família nesse estado? Olha, não é fácil, mas o irmão Brana diz no parágrafo 100 da mensagem o sinal. Agora, vê você quão pouquitos serão? Apenas um aqui e outro por ali. Uma só família sairá de um estado. A gente espera que saia tantas. Tem hora que você vê uma só família num estado de milhares de pessoas, tem uma família. Isto é o tempo, filho. Você diz: mas tem milhões de pessoas. Mas tem uma família que sai talvez de uma cidade. Tem uma família que sai de um estado. Tem uma pessoa que sai de um mundo. Nós temos lá atrás Enoque sozinho. Ninguém mais saiu daquele mundo senão Enoque. Mas eu pensei também
sobre família. O que é uma família? Um homem e um homem não é uma família. Certo? Uma mulher e uma mulher não é uma família. Uma família, ela é formada de um homem, uma mulher e filho, ou filhos. Isto forma uma família. De outra sorte, você não tem família. Tem que sair uma família, e é só uma família. Deus chamou Abraão uma família. Deus chamou Enoque um homem e não podia levar nem sua família. É o tipo. E Deus vem chamando sempre de uma família. Quando a gente entra na galeria dos heróis da fé, em Hebreus 11, você encontra sempre uma família. Quando você encontra pela fé, 11:8 de Hebreus, pela fé Abraão sendo chamado. É uma família. Não são muitos. Você vai encontrar pela fé Jacó. Também foi chamado e abençoou um dos filhos, e aquele que ele abençoou, pela fé, José, sempre formando uma família. Você não tem mais do que aquilo. Deus respeita aquela fé naquele dia daquela pessoa, e aquela pessoa forma uma família, ele, a esposa e os filhos, formam uma família. E Deus vem sempre tratando com uma só família. Então não te entristeça quando você não consegue ter muita gente ao seu lado para você congregar. Mas se tiver dê graças a Deus. É uma família? Dê graças a Deus. Porque o irmão Branham fala, é uma família que sai de um estado. Talvez tudo isto é uma ilustração, mas na verdade, a noiva não é esse tanto de gente que você vê em todas as denominações. Não são a noiva. A noiva é uma família. Qual família é? A família metodista, luterana, pentecostal, a família da primeira e segunda etapa? A própria mensagem do irmão Branham mostra para você isto. Ele diz, Branham não é uma denominação. Branham é uma família. E nela você não entra. Nasce. Porventura, você não quer nascer nesta família? É uma só. Você diz, não, mas nós somos aqui também uma família. Não, Deus tem uma família só. Hoje Ele tem uma família só. A família Branham. Não é porque eu pertenço a esta família. Não é porque eu nasci nesta família. Não, eu tenho que dizer porque é uma realidade. Deus tem uma família no mundo hoje. Ele teve uma família numa cidade. Ele teve uma família no estado. Ele teve uma família para formar 12. Lá no Velho Testamento, 12 patriarcas. Ele teve uma família. A família Jesus. Agora, ele tem novo nome. Ele tem a família do entardecer, que veio esta mensagem para formar essa família. Assim como Jesus veio e morreu no entardecer,
formando a família de Jesus. Dali para frente, você encontra a família no Pentecostes. Mas aqui no final, você encontra Branham sendo o pai da família do entardecer. E você não entra. Sabe por que você não pertence? Porque você não entra. Tem que nascer. E sabe por que você, meu irmão, minha irmã, não tem como escapar desta família? Porque você nasceu. Se você não nasceu, você escapa. Porque esta família é de nascimento. Não é entrada. Não é eu quero pertencer. Eu tenho vontade. Não. É nascer nela. Quando se fala em 7 trovões, você nasce nessa família. De Laodiceia 38, quando se perguntássemos para o irmão Branham o que são os 7 trovões, está escrito em Laodiceia 38, são as revelações contidas nos 7 selos. Isso forma uma família dos selos. Isto é Cristo. É Cristo operando em mim e em você. E nós pertencemos a esta família, uma só família. Hoje queremos ser raptados, sendo família pentecostal. Uma família que pula, que grita, que sorri. Uma família que põe mulher no púlpito, quando a Bíblia diz que ela não pode. É para ela ficar calada na igreja. E que não tem nenhuma mulher ministra na Bíblia para ministrar a palavra. Se você faz isso, você não é da família. A família obedece o chefe. A família obedece o pai de família. Como está você? Está você de mal com o pai de família? Você não está sentindo bem com o pai de família? Você já notou quando o filho não sente bem com o pai? Que tipo de espírito tem esse filho? Que não sente bem com o pai. Oh, mas o pai não me deu isso, o pai não me deu aquilo. Sim. Você é filho da mesma forma, Deus dando ou não dando. Você é filho. Você não reclama. Você não fica mal com o seu pai. Você não quer apresentar argumento para o seu pai só porque ele não te deu uma cura. Ele não te deu uma bênção. Ele não te deu um carro. Ele não te deu um salário melhor. Você não fica de mal com o seu pai. Você não fica de mal com Deus. Quando nós fazemos isso no natural, com o nosso pai em casa, na nossa família, que vai entrar uma só família que entra, uma só. E quando nós não ficamos bem com o nosso pai em casa, no natural, nós não estamos bem com Deus. Eu sei que você pode dizer, mas meu pai é um bebum, meu pai é um fumante, mas você é filho de um bebum. Você é filho de um fumante no natural. Então você tem que estar bem com o seu pai. Eu não sei como você vai se sentir, mas você tem que estar bem com o seu pai. Não importa como ele esteja, como ele está agindo. Assim, você saberá respeitar seu pai, Deus, e pertencer a esta família que você nasceu nela. Eu nasci nesta família. Eu não tenho problemas com Branham. Eu não tenho problemas com a revelação. Eu não tenho problemas com o Cordeiro ter saído do trono que o meu pai pregou. Eu não tenho problemas de crer que a HM faz parte do nome de Deus, porque foi meu pai quem disse, em Abraão Restaurado 45. Eu não tenho problema que um gentil levaria o seu nome.
Jeová Jireh, terceira parte, parágrafo 100. Eu não tenho nenhum problema, eu creio, foi meu pai que pregou, meu pai Brana. Eu não tenho problema. Por que vocês têm problema com ele? Porque vocês da primeira e segunda etapa têm problema. Isso prova que vocês não pertencem à família dele, a família Brana. É uma só família. Parágrafo 100 do sinal. Estou tomando isso do Estado para mostrar que é uma só família, porque o William Brana disse também que é uma só família. Irmão Brana diz que Brana não é uma denominação, é uma família. E aí você vê, no tempo de Lutero não era uma denominação, era uma família luterana. No tempo de Wesley não era uma denominação, se torna uma denominação sempre depois que o mensageiro parte. Era uma família santificada. No tempo dos pentecostais, era uma família falando em línguas, pulando, gritando, curando os enfermos. No tempo da primeira e segunda etapa do irmão Brana, era uma família que não sabia dos selos. Era uma família que não tinha revelação dos trovões. Era uma família que não sabia nada do novo nome, primeira e segunda etapa. Era uma família. Mas agora, irmão Brana está falando da família Brana, que não é uma denominação, é uma família. Uma família tem que estar de acordo com as ordenanças do Pai. Se você não está de acordo com as ordenanças do Pai, você não é da família. Muitos pentecostais não são da família de Jesus. Por quê? Eles têm problema com o batismo em nome de Jesus Cristo. Eles não se dão bem com o Pai. Jesus diz, eu e o Pai somos um. E Pedro veio e batizou em nome do Senhor Jesus Cristo no dia do derramamento, da descida do Espírito Santo. Estava formando uma família pentecostal. E se você diz que pertence a uma dessas denominações que nem o batismo em nome de Jesus Cristo aceita, você tem que saber que você não é da família de Jesus, que ele disse que a família de Jesus no céu e na terra chama Jesus. Toda a família dele chama Jesus, no céu e na terra. Isso é a família pentecostal, isso é a família que veio do Calvário, isso é a família que passou no Pentecoste nos dias de São Pedro. E vocês não querem passar, vocês são de todas as denominações que crê em Santíssima Trindade, em Pai, Filho e Espírito Santo. Vocês não têm revelação, você é a família do Papa. Pai, Filho e Espírito Santo é um batismo que o Papa São Damaso apresentou depois do ano 300 depois de Cristo. Que família você pertence? Por isso é uma família só. No tempo de Lutero, eu creio que aqueles luteranos foram salvos. Hoje não, hoje eles estão perdidos. No tempo de Wesley, aquela família abençoada que creu no ministério de Wesley, era uma só família, foram salvos, santificados. Eles não tinham nada mais, mas foram salvos, era uma família salva. Mas os wesleyanos de hoje, não, estão perdidos. No tempo do derramamento do Espírito Santo, em 1900, quando Deus derramou o Espírito Santo sobre os pentecostais, aquilo foi maravilhoso, era uma família pentecostal. Mas em 1950 já não era mais. Em 1950, Deus já estava começando a usar William Branham numa outra família, porque estava chegando perto da revelação. Mesmo que ele pregou bem antes, eu sei, ele nasceu no início do século 1900, bem no início, mas não importa. Ele veio em 1950, a coluna de fogo foi fotografada sobre a cabeça dele. Era uma vindicação. Isso daqui é o pai de uma família. Uma família que começa com primeira e segunda etapa, sem revelação, sem saber dos selos, sem saber dos trovões, sem saber que o Cordeiro saiu do trono. É uma família. Mas não é a família Branham ainda. É uma família de primeira e segunda etapa da mensagem do irmão Branham,
que ele pregou preparando o povo para a sua perfeita mensagem, que a mensagem do profeta mesmo era a terceira etapa. E a terceira etapa foi a abertura da palavra. Os ungidos dos últimos dias, 262, tradução da voz de Deus, e Mombrana diz a terceira etapa, a terceira puxada foi a abertura da palavra, a revelação dos 7 selos. Por favor, meu irmão, minha irmã, já descobriste de que família pertence? Ah, você pertence à família que só tem homem e homem. Isso não é a família de Deus. Pertence à família, talvez você não me entende. Você pertence à família que tem mulher e mulher. Isso não é família. Isso são pessoas. Pessoas do mesmo sexo. Formar família tem pessoas do sexo masculino e feminino. Para formar uma família. Aí depois pode trazer um menino, pode trazer uma menina, e ali forma uma família. Aqui nós temos a família Brana. Eu quero te convidar sempre para ouvir a mensagem. E ouvindo a mensagem, vê se dá para você nascer da mensagem. O profeta fala sobre isto. Nós temos que nascer da mensagem. Nascer da mensagem é nascer na família Brana. Quando você nasce da mensagem, você não duvida do seu pai. Você não discute com o seu pai. Você não para de falar com o seu pai. Você está na família. Como pode? Olha, eu tenho tido muitos problemas na minha família. Mas meus filhos sempre falam comigo. Eu ralho com eles. Mas eles sempre falam comigo. Eu posso dizer que isso é uma coisa muito boa que eu tenho na minha família natural. Eu tenho na minha família natural quem crê, vive, quem crê e não vive. Mas crê. Está na minha família natural. Mas eu posso ralhar com eles, posso falar com eles, e eles aquietam, ouvem. Eu sei que tem aqueles que gostam de responder. Quando você responde o pai natural, você também é fácil para poder opinar ao seu pai espiritual e ao seu pai Deus. E replicar, por que o Senhor não me deu isso? Por que o Senhor não fez isso por mim? Por que o Senhor me deixou desse jeito? Por que o meu lar está assim? Por que os meus filhos estão assim? Por que minha igreja está assim? Você replica a Deus. Mas se você tem Ele como seu pai, você não tem que replicar. Você diz sempre, obrigado, Senhor. Por que você pergunta, por que o mundo está assim? O mundo tem que estar assim, o mundo tem que estar pior. Mas você pertence a uma família que tem proteção divina. Uma família que foi recolhido todos dentro do mesmo telhado. Debaixo do mesmo telhado. Com a mesma palavra do profeta. Era o profeta Josué, era o profeta Jesus, era o profeta Pedro, era o profeta Brana, é o profeta João, a esposa. Você reúne debaixo desse telhado. E quem tem aí dentro? Filhos. Filhos que antes não criam, mas agora creem e nascem debaixo do telhado de Raabe. Nasce agora debaixo do telhado de João, a esposa do dia. A gente tem que falar de um homem, porque a Bíblia fala do homem. Irmão Brana fala da igreja. E Deus fala de um homem. E aí você tem que entender que o irmão Brana diz que ela era chamada de ela. Mas não é ela mais, agora é ele. É ele. Porque vem sempre a palavra, não é a denominação, agora é a família. E vou repetir, agora, vê você quão pouquitos serão, apenas um aqui e outro ali, uma só família sairá de um estado. Muitas pessoas estão padecendo,
mas uma só família sai. Você pertence a esta família? Dê graças a Deus. Que família você pertence? Você ainda está lá na família pentecostal? Aquilo já passou. Você está na família da primeira e segunda etapa? Aquilo já passou. Você está na família Bran, que recebeu a revelação dos trovões, dos selos. Quando ele pregou no seu dia, eles não receberam. Ele disse: vocês não têm conhecimento, revelação, vocês não estão entendendo o que está acontecendo aqui esta semana. Ele disse para a família, dentro do tabernáculo Brana em Jeffersonville. Mas agora, você já conheceu? Você pertence a esta família que está dizendo: vejo. Pertence a esta família? Deus te abençoe. Pai, rogo ao Senhor que ajuda-nos a permanecer nesta família Brana, com obediência, com amor, com dedicação, sem replicar coisa alguma. Se o Senhor não me dá isso, não me dá aquilo, eu queria tanto, Senhor. Isso não vai ficar fazendo eu ficar de mal com o Senhor. Nós somos assim nesta família. Entre nós, os irmãos, não ficamos de mal um do outro. Não nos fechamos um contra o outro. Não lutamos um contra o outro. Amamos um ao outro, porque nós pertencemos a uma só família. Não tem mais família na terra. A família de Deus na terra chama Bran. Bran não é uma denominação, é uma família. Foi o irmão Brana que pregou isto. Toma isso no seu coração. Receba isto na sua vida. Em nome do Senhor Jesus. Receba a revelação dos selos. Receba esta luz que Deus deu através do profeta e que tinha que ser comido esse livrinho através de João para que pudéssemos entender. Receba, receba, receba esta luz. Receba esta palavra. Pertença a esta família Bran, que João faz parte nesse tempo, dentro desta família. Em nome do Senhor Jesus Cristo. Amém, Senhor. Amém. Qual é a atração sobre a montanha hoje? Qual é a atração? 7 selos revelados, sendo reprofetizados. Deus desceu na montanha, desceu em outra montanha, na terceira colina de Franca, onde alimenta a família Brana. Qual é a atração? Qual é a atração? Depois de 40 anos, a partir do ano 2000, João comeu o livrinho, o país chamado Brasil. Deus falando em português, a povos, nações, línguas e reis. É o ministério da noiva profetizando outra vez. Qual é a atração? Qual é a atração sobre a montanha hoje? Qual é a atração? 7 selos revelados, sendo reprofetizados. Deus desceu na montanha, desceu em outra montanha, a terceira colina de Franca, onde alimenta a família Brana. Qual é a atração? Qual é a atração? Depois de 40 anos, a partir do ano 2000, João comeu o livrinho no país chamado Brasil.
falando em português a povos, nações, línguas e reis. É o ministério da noiva profetizando outra vez. É o ministério da noiva profetizando outra vez. É o ministério da noiva profetizando outra vez. Amém. Coisa boa, né? O ministério da noiva nesse dia. Agora você pertence a este ministério, seja agradecido. Você nasceu nesse ministério. Não tem que lamentar, certo? Não tem que lamentar. Precisa crer. A gente precisa crer. Eu quero falar direto com você, meu irmão, que precisa crer, certo? Você não tem que pedir a morte, você não tem que desesperar por problemas com a sua própria esposa, com a enfermidade, ou você vai simplesmente notar: sou eu que estou provocando isso? Você não tem que pedir a morte. Você nem vai morrer. Deus quer que a pessoa se desperte e veja: estou eu sufocando minha esposa, sufocando meu marido, meus filhos, minhas atitudes, minhas ações. Então, arrepende, trate bem um ao outro, faça coisas boas um para o outro. Vocês verão o marido melhor, vocês verão a esposa melhor, vocês terão melhor saúde. Sim, ainda que pode sofrer. Eu conheço pessoas que sofreu do pulmão, perdeu o pulmão e viveu respirando em oxigênio e morreu, mas morreu crendo. É isso que a gente tem que fazer, dizendo para Satanás: sou filho de Deus, sou filho de Deus. Mas não precisa pensar nem que vai morrer com o que você tem. Seja agradecido, seja agradecida a Deus pela vida. Diga a Deus: eu agradeço o Senhor pela vida. Eu mereço a morte, mas o Senhor me deu a vida e eu aceito a vida no lugar da morte. É isso que você tem que pensar. Agora, meu irmão, eu quero que você examine, porque toda a reação, talvez, da esposa é uma provocação de algo mal que o marido tem feito, certo? Eu peço a você, examine sua vida. Você sabe o que você tem feito. Isto causa mal para a esposa. Se fosse com você, causaria mal a você. Não só causaria mal, quantas coisas o homem diz assim: eu não perdoo da mulher. Mas e quando ele faz? Ele depende do perdão da mulher? Depende da graça da mulher? E sabe o que acontece? Deus tem que estar na sua mulher te perdoando. Deus tem que estar no seu marido te perdoando. E quando eles te perdoam, você tem que ser agradecida, agradecido por alguém ter te perdoado. Eu já preguei uma mensagem: eu os perdoo. Porque se eu não te perdoar, então Deus também não pode me perdoar. Eu perdoando você e querendo receber perdão, sim, mas eu não perdoando você e querendo ser perdoado, não. Você sabe que a Bíblia diz assim. A oração do Pai Nosso já ensina isso. Perdoa as nossas dívidas, assim como eu perdoo dos meus devedores. Tem gente que quer ser perdoado, mas não perdoa os devedores. Por favor,
Nenhum desespero Deus conta se a gente sabe da realidade e não se arrepende. Pede a Deus perdão, não pede a Deus morte. A gente pede morte fazendo a coisa errada, a gente vai para o inferno. A gente está perdido. Então, minha irmã, meu irmão, não peça morte, peça vida. Peça vida. E peça a Deus perdão. E creia que Deus te perdoa. Essa é a palavra que eu tenho para poder dar a todos vocês. Não apenas para um casal, mas para todos os casais, que tem muitos casais afetados, vivendo terrivelmente, em opressões, e está precisando de se arrependerem, de consertar a sua vida. O lar muitas vezes não vai bem, por causa do marido, por causa da mulher. A igreja não vai bem, por causa do pastor. Irmão Brana diz, o pecado de você, crente, não confessado, atrapalha o seu pastor. O crente com pecado também na igreja e não confessa, atrapalha o ministério, atrapalha o pastor. Então eu estou pedindo a você, arrependa, peça perdão, conserte. Casais que estão dependendo disto, e nós e a noiva, essa noiva que nós falamos que ela é a Brana, a noiva, a esposa. Como estamos vivendo? Estamos oprimindo a mensagem? Estamos desafiando a mensagem? Não, eu tenho que amar a mensagem. A mensagem é Deus. Nós somos a esposa, nós somos submissa, nós somos a igreja, nós pedimos-lhe perdão, misericórdia. Que Deus te ajude. Pai, eu rogo que o Senhor abençoe cada pessoa que está me ouvindo nesse instante, que está oprimida. Saia todo este mal, espírito de enfermidade, que ataca este coração, que ataca estes pulmões, que ataca esta mente. Em nome de Jesus Cristo, eu te domino pelo poder da palavra revelada. Em nome de Jesus Cristo, eu abençoo este corpo pelo poder da mensagem pregada. E no nome de Jesus Cristo, eu te declaro liberto por aquilo que o Calvário já nos concedeu. Obrigado, Pai. Respire agora, irmã. Respire, meu irmão. Respire saúde. Respire vida. A morte foi embora. A vida chegou, entrou, ficou. Somos uma família. Não pensamos em suicídio, pensamos em vida. Não pensamos em doença, em pragas, em pestes. Pensamos que somos guardados, somos protegidos. Estamos nesta família protegida como Raabe esteve, como Israel esteve protegido. Raabe esteve protegida, era uma família. Israel esteve protegido, era uma família no Egito. Você diz, são muitas famílias. Não, era uma família no Egito, a família hebreia. E foi protegida. Ajuda esse povo, Pai. Cada um tem a proteção, a saúde, a bênção, a alegria, a paz. Em nome do Senhor Jesus Cristo. Amém, Senhor. Amém. Bem, meus amados, Deus abençoe a cada um, e se Deus quiser, nós estaremos novamente sábado, 19h, certo? Sábado e domingo, às 19h, estaremos com vocês, dando mais uma palavrinha, ajudando vocês naquilo que nós temos experiência e sabemos que Deus é misericordioso para com todos nós. Também eu quero que vocês escutem os pastores que têm suas programações. Eu não sei que dia que é a programação do pastor Gedielson, mas ele deve colocar no ar, né? Domingo de manhã,
Ele tem. Pastor Gedielson, domingo de manhã, então você deve ouvir pelo YouTube, né? Acho que é YouTube mesmo, Face, através do Face, ouvir o pastor Gedielson, ali em Outeiro. Eu quero que vocês aproveitem, né? Também, mesmo no domingo de manhã, tem pastor Mendes, direto do tabernáculo, ali em Benevides. E também ele transmite através, o Face também, né? Bram Mendes, parece que é. Bram Mendes. Vocês já sabem mais ou menos aí. Esteja aí, por favor, em sintonia com estes pregadores. Terça, pastor Gedielson, à noite, 8 da noite, né? E domingo de manhã, 7h30 da noite, pastor Gedielson. E domingo de manhã. Pastor Mendes tem quarta-feira, também, quarta-feira, deixa eu falar disso, pastor Mendes também tem quarta-feira, às 8 da noite ou 7h30. É bom vocês colocarem isso daí em aviso para todo mundo, né? É bom todos eles colocarem. Pode ter culto na mesma hora. As pessoas que decidem quem ouvir, meus irmãos. Não temos que ter problema não de tirar vai tirar minha audiência. Não. Se vocês querem ter um culto na minha hora também, tenham. Não tem esse problema não, certo? Vamos viver em paz, vamos pregar a palavra, vamos ser livres, ser abençoados. Nós não somos um povo preso, amarrado. 7 horas, quarta-feira, pastor Mendes, 19 horas. E domingo de manhã, às 9 horas da manhã, deve ser, né? Ali, às quartas-feiras é no Tauá. E domingo de manhã é ali em Benevides, no tabernáculo, em Benevides. E é transmitido também, né? A gente não transmite aqui de manhã. Então, vocês podem ouvir esses pastores. Pastor João Bispo, tem também quarta-feira, 20 horas e domingo às 16h30. Pastor João Bispo. Então, vocês podem ouvir, por favor, vocês têm. Pastor Diamantino começou a transmitir, né, domingo de manhã. Mas para nós não dá às 9 também não aqui? Lá às 9 dele, lá dá 13 aqui. 9, 4, 13. Uma hora até que dá bom. Dá 1h da tarde, né? Pastor Diamantino também tem sua transmissão começando, acho que o horário aqui do Brasil é 13 horas. Precisa ver direitinho, né? Você ouviu de manhã? Então aí. Ô, pastor Diamantino, se estiver nos ouvindo, por favor, coloque o horário certinho seu e o horário que nós podemos ouvir aqui no Brasil, né? Para nós poder. Estava amarrando muito a sua transmissão, pastor Diamantino, estava prendendo muito a imagem, né? Eu sei que a operadora lá, certo? Olha, eu esqueci. É somosbran.com, me parece que é .com.br. Somos Bran. Depois vocês veem aí, tem um site ali do irmão Salvador, que ele também tem nossas mensagens no site dele. Somos Bran. Dá uma olhada aí para ver se você pega, irmão. Somosbran.com. Eu não estou lembrado, viu? Não estou lembrado. Eu pedi para ele esses dias, ele mandou. Mas é bom, vocês têm que ter liberdade para poder participar. Agora, lá com o irmão Salvador não tem culto, é só a transmissão que a gente fala, é porque ele tem um site lá, certo? Tem um site com as nossas mensagens ali para o povo ouvir, certo? Deus abençoe grandemente. O irmão Salvador é da onde? Moçambique? Irmão Salvador, eu creio que sim. Vocês me desculpem que a gente fala em muita coisa, né? Eu não sei, eu não sou como o irmão Mesquita que tem facilidade para guardar as coisas. A gente tem mais dificuldade para guardar. Mas eu agradeço a vocês que estão sempre conosco, quinta às 8 da noite, sábado e domingo às 7 da noite, aqui conosco ouvindo uma palavra.
Falou, meus irmãos, Deus os abençoe, meu abraço a todos e até sábado, se Deus quiser. Boa noite, Brasil, Portugal, África, Estados Unidos. Deus abençoe todos vocês. Muito obrigado, cada um de vocês que estão nos ouvindo em Moçambique, por toda parte, Chimoio, e tem outros lugares que eu esqueço o nome dele, né? Marromeu, Caia, Deus abençoe. Quem sabe lá em Uíge também tem alguém nos ouvindo. Meu abraço a todos vocês e o pastor Diamantino e sua congregação é ali em Luanda, Angola. Deus vos abençoe. Uma boa noite.